Bom, pessoal, vou começar aqui a mostrar a minha aplicação back-end do meu trabalho da Salesforce, né? Que eu fiz a integração aí com o banco de dados da Oracle. Bom, vou começar aqui com a minha aplicação Java, que é a principal, vamos dizer assim, porque ela faz a conexão lá com o meu front-end. Então, a minha aplicação Java, eu tenho aqui as minhas entidades no banco de dados, né? Então, atividade site, idioma, país, porte empresa, suporte e teste grátis também, né? E eu tenho também aqui os meus repositórios. Então, eu tenho os meus repositórios, que no caso, aqui que a gente faz a requisição lá no nosso banco de dados. Por exemplo, eu vou aqui no teste grátis, que é o que eu mais uso lá no meu front-end. Aqui no meu teste grátis, principalmente o Create, que é o que eu mais utilizo, eu consigo fazer uma inserção lá no meu front-end, que lá no meu front-end tem um formulário, né, que a pessoa preenche esse formulário e faz uma requisição para essa minha API, né, e essa minha API registra lá no meu banco de dados. Então ele faz o insert into no nome da tabela, né, que aí eu cadastrei aqui table name para ficar mais fácil de dar suporte futuro. E aqui também tem o table calls, né, então ele faz o insert basicamente ali, né, pegando, formatando dessa forma aqui para evitar SQL injection. Então ele faz o insert de uma forma bem interessante lá na minha tabela de teste grátis que tem lá no meu banco de dados, tá? Vamos dizer que essa é a minha principal tabela. Então essa minha tabela, ela é a que é de formulário do meu front-end, então ela é a minha principal tabela no meu banco de dados, né? Mas aí essa tabela, ela utiliza também os meus campos de. Ela utiliza também o meu porte empresa, que é a minha tabela de porte empresa, né? Porque lá no meu front-end tem, a pessoa precisa registrar o porte da empresa, a de país e a de idioma, tá? E também tem a atividade do site, a atividade do site. A atividade do site é basicamente uma tabela que ela serve para registrar toda a atividade que eu tenho no site. Então, por exemplo, um teste grátis é uma atividade que o usuário fez no site. Então, a cada inserção de teste grátis que tem, eu faço um registro na tabela de atividade do site, tá? Então, se eu vim aqui, por exemplo, aqui é a minha API, né? Então, quando a pessoa faz um post, ou seja, quando a pessoa faz uma requisição lá do meu front-end para esse meu back-end, ele faz toda uma verificação aqui para ver se o e-mail é válido, o telefone é válido, né? Eu faço essa verificação também lá no meu front-end. Ele faz uma verificação também se o e-mail já está cadastrado, e, né? Tanto que aqui no teste grátis repository eu tenho um método chamado read by email. Então esse método ele lê um e-mail lá no meu banco de dados, ele lê uma linha, né, que é uma entidade pelo e-mail dela, e se ele tiver, ele retorna uma mensagem. Então ele não vai deixar cadastrar uma entidade, né, uma nova inserção de teste grátis, sendo que já tem um e-mail cadastrado com esse com esse e-mail, tá? E aqui um teste grátis resource, ele faz também toda aquela inserção, faz um create daquele teste grátis, também faz uma inserção de atividade do site repository. Então ele faz uma atividade do site lá no meu repositório de atividades do site, com base na minha inserção de teste grátis também. Bom, basicamente aqui o meu front-end de uma forma bem. Meu back-end, perdão. Meu back-end de uma forma bem resumida é isso, né? Ele faz toda essa verificação. Eu tenho uma conexão aqui com o banco de dados, que eu tenho as credenciais em um arquivo separado, né? Que ele pega o nome do usuário do banco e a senha e a URL para conexão lá no banco de dados da Oracle. Eu coloquei uma política de CORS também para aceitar requisições apenas da minha página de teste grátis, que é a minha página que está na Vercel hospedada, né? Também tem o log aqui que registra todas as informações, todas as inserções, todas as recuperações que está tendo lá no banco de dados, todas as atualizações, deleções, enfim. É basicamente um arquivo de log. E esse daqui é meu back-end. Bom, agora eu vou mostrar aqui na prática como que ele está funcionando, né? Fiz uma requisição aqui get, né? Já deixei aqui registrado para ser mais fácil. Então, essa minha requisição, ela fez uma pesquisa lá no meu banco de dados, retornou todos os testes grátis que tem cadastrado lá no meu banco de dados, né? Então, a gente tem também, por exemplo, a país. País, eu não tenho um método post, ou seja, eu não registro nada no meu banco de dados, mas eu consigo recuperar ela. Porque basicamente eu preciso dessa recuperação para registrar um novo teste grátis. Então, eu fiz toda a recuperação aqui dos meus países, que a pessoa consegue registrar na minha tabela lá no front-end, né?
e também aqui, por exemplo, de idioma, né? E, enfim, de todas as tabelas que tem lá. Não vou ficar mostrando porque tem muita informação. Bom, dito isso, eu vou voltar aqui em teste grátis, só para mim ter um escopo. E teste grátis demora um tempinho mais porque é bastante. Vamos ver, beleza. Então ele retornou aqui. Aí, beleza. Aí eu vou pegar só um escopo aqui e vou vir aqui no Postman para me poder fazer um post. Aqui, até o momento, eu estava só buscando informações. Agora eu vou mandar informações para minha API. Então eu vou vir aqui em Body, Run, e aqui eu vou colocar o meu objeto, tá? Mais ou menos no front-end vai vir um JSON parecido com esse, que eu faço toda aquela conversão, toda aquela construção de um arquivo JSON para mandar essas informações para o meu back-end. Então no front-end vai vir um arquivo parecido com esse daqui, tá? Com essas mesmas informações para me poder já registrar lá no meu banco de dados. Então aqui eu estou meio que simulando, né, uma inserção no meu banco de dados. O ID ele não precisa. Por quê? Porque a minha tabela ela gera o ID de forma automática. O e-mail, como eu estou mandando por aqui, ele vai registrar de qualquer forma, né? Na verdade, eu vou colocar teste, colocar aqui teste inserção banco. Vou colocar de coisa aleatória aqui, né? @gmail.com, né? E aqui eu vou permanecer as mesmas informações em inglês. Eu vou colocar aqui o nome teste banco, sobrenome, colocar aqui Oracle. E aqui eu vou permanecer as mesmas informações, né? Só para me mostrar mesmo essa inserção. Bom, beleza. Eu fazendo essa inserção lá no meu banco de dados, né? Vou ter que colocar essa URL aqui também, que aqui eu tenho que inserir na tabela de teste grátis, né? E eu vou mandar essa requisição lá para o meu back-end. Aqui é meio que uma simulação do que ocorreria lá no meu front-end, né? Então aqui ele está fazendo a requisição lá para o meu back-end. E quando ele faz a requisição, como eu falei, ele manda uma mensagem JSON para o meu front-end para me poder renderizar isso lá na minha tela. Então aqui ele fala que o teste grátis foi cadastrado com sucesso e ele entrar em contato com você em breve, né? Como ele manda um e-mail também para o usuário. Dito isso, eu consigo até, deixa eu só ver aqui, teste grátis repository. Beleza, esse aqui não dá para utilizar porque não tem nada na API, mas dá para mim fazer mais ou menos um get e fazer requisição. Então, basicamente, eu mandei esse body, né? Então, teste de inserção banco. Vamos ver. Certo. Então, aqui eu fiz a requisição, ele cadastrou tudo certo, registrou aqui na tabela de log, né? Aí o Postman ele meio que buga nessa parte. Eu vou tentar fazer a requisição aqui na URL mesmo para ver se ele volta para mim. Beleza. Ele retornou aqui. O Postman ele meio que buga na hora que você manda uma informação. Aí aquele da bad request mesmo não dando bad request aqui no meu back-end. Então aqui ele continuou rodando do mesmo jeito, mas aí ele dá algum tipo de problema no Postman, né? Mas aqui ele funciona normalmente. Então, provavelmente ele registrou aqui no último. Deixa eu só procurar aqui pelo e-mail. Porque como eu falei, né, a gente não passa o ID. O ID ele é gerado de forma automática, né, na nossa tabela. Vou só fazer isso aqui. Beleza, aqui ó. Ele registrou aqui o ID 224, né, gerado de forma automática. Aqui ó, teste banco, hora, com as mesmas informações que teve lá. Então a gente viu que recuperou, a gente conseguiu fazer a inserção, conseguiu fazer a recuperação. Também a gente consegue ler pelo ID. Então se eu passar aqui o ID, né, passar aqui o ID 224, ele retorna só para mim esse que eu inseri agora. Então, a inserção está funcionando perfeitamente no banco de dados do Java. Então, basicamente, meu banco de dados Java é isso, né? O meu back-end. Não é meu banco de dados Java não, né? O meu back-end Java, feito em Java, que se conecta com o meu banco de dados da Oracle. Certo. Aí aqui, beleza, o Java já foi. Vou até fechar aqui, né? Eu não vou mais usar. Eu vou fazer agora aqui a minha demonstração no meu banco de dados. No meu banco de dados não, né? No meu back-end feito em Python.
No back-end feito em Python, eu basicamente fiz uma requisição não, fiz um CRUD ali de suporte. Então na minha tabela eu também tenho um suporte, né? Eu tenho um, como é que eu vou te explicar? Eu tenho a tabela de suporte no meu banco de dados, né? Eu tenho o suporte também, o chatbot, só que ele não está entregado com o front-end. Aqui a gente meio que simulou como funcionaria o suporte lá no meu front-end, né? Então aqui, como não era obrigatório, né? A gente acabou não fazendo dessa forma, mas a gente fez um programa bem legal que se conecta com o banco de dados da Oracle, né? Então a gente tem aqui a conexão, a gente importou aqui a biblioteca da Oracle, a PW Include para ocultar a nossa senha, né? E eu fiz aqui todo o processo de try, de except, né, que eu também fiz no Java, mas aqui eu fiz de uma forma, né, diferente, até porque são linguagens diferentes, para basicamente pegar as informações e fazer este registro. Bom, vou rodar aqui o código, executar, e aqui no meu terminal, você pode ver que está rodando. Então aqui eu vou ter que digitar o meu usuário, 553013, e a minha senha do banco de dados da Oracle, né? Certo. E aqui ele faz um processo parecido com o CRUD. Então, por exemplo, vou fazer primeiro o listar. O listar, ele lista basicamente todos os meus suportes registrados no banco de dados. Então ele coloca aqui o ID de suporte e tudo mais. Então aqui você pode ver que não tem nada, né? No listar, ele basicamente não tem nada, ele cria só uma requisição, ele faz uma requisição lá no banco de dados, né? Ele dá um select all from e ordena pelo ID de suporte de forma decrescente, né? Então ele basicamente consegue fazer isso. Aí aqui é o read all, né? E aqui eu dei a opção também da pessoa salvar essa pesquisa em uma consulta em um arquivo JSON. Então eu vou colocar aqui que sim, que eu quero salvar numa consulta, eu vou colocar aqui um teste de banco, que é o nome do arquivo, basicamente. Aí ele colocou sucesso a fazer as informações no arquivo um teste de banco.json, que está dentro dessa minha pasta arquivo. Então aqui, ó, ele já salva também no arquivo JSON todos os meus suportes registrados no meu banco de dados, tá? Ah, mas beleza, se a pessoa quiser filtrar por um suporte em específico, ele faz isso? Sim. Vou dar um exemplo. Vamos com o suporte ID 2, né? Vamos supor que a pessoa queira recuperar somente o suporte do ID 2. Então, ele escolhe a opção 3, listar suporte pelo ID, e eu coloco aqui o ID 2. E ele mostra aqui o suporte com o ID 2, que está lá no meu banco de dados. Se eu quiser salvar também, eu consigo? Consigo. Dou o nome do arquivo. E ele salva no outro arquivo JSON aqui a suporte com o ID 2. Né? Ficou bem interessante. Consigo cadastrar? Consigo também. Então, vamos lá. O ID do país, se eu digitar um ID incorreto aqui, né? Sei lá, um ID com o ID do país ele é sempre um inteiro. Então, se eu digitar mais ou menos isso daqui, ele vai dar erro. Ele vai falar, o ID precisa ser um número inteiro, né? Se eu digitar também um ID que não existe, por exemplo, vou botar 2000 aqui porque eu sei que não existe. Nenhum país com esse ID. Então ele faz uma requisição lá no banco de dados também, na minha tabela de país, né? E deixa eu mostrar aqui, de cadastrar, né? Ele faz uma requisição lá no meu banco de dados, ó, verifica se o ID do país existe, né? Se não existir, ele já não vai cadastrar e tudo mais, então fica bem aí interessante, né? Aqui na verdade ele está no criar suporte, né? Que é aqui, ó. No criar suporte que ele faz essa requisição lá no meu banco de dados. Então, a ID precisa ser o número inteiro. Então, erro ao buscar a ID do país, então ele dá algum erro também. Aqui ele vai executar o ID do país. Enfim, coloquei também dessa forma para evitar SQL injection, né, no meu banco de dados, acabar dando esse problema. Mas enfim, vou digitar aqui um ID do país que de fato existe, que é o ID, colocar aqui o ID 2. Aí ele já não dá mais erro, né? Vou colocar aqui um teste, então, teste de banco de dados. O seu nome, Iago Lucas. Sobrenome, da Silva. Motivo do contato. Estou fazendo um teste para a matéria de banco de dados. Beleza, aí ele que ele preenche as informações, fala, as informações estão corretas? Sim, estão corretas. Aí ele já cadastra lá no meu banco de dados.
Como que eu sei que ele cadastrou? Eu vou lá e coloco em listar. Como ele ordena de forma decrescente, ele vai ordenar o último ID, o último suporte cadastrado. Então, o último suporte cadastrado foi esse daqui com o ID de suporte 41. Né? Então ele faz todo esse processo de cadastrar lá no meu banco de dados, faz também a inserção de nova atividade do site. Lembra que lá no Java também ele faz também esse processo de atividade do site. Então aqui, calma aí, atividade do site. Então ele aqui ele registra também na tabela de atividade do site. Né? Aqui o que eu faço? Toda vez que eu cadastro, ele cadastra e já ativo a função de atividade do site. Então ele lê o último teste grátis inserido, o último teste grátis não, o último suporte inserido, para pegar o ID desse suporte para registrar na minha atividade do site, tá? Então assim, tá bem completo esse daqui. Se eu quiser listar, né, vou colocar para não salvar aqui, mas se eu quiser listar suporte pelo país, lembra que a gente cadastrou um país com ID 2. Então, você precisa digitar o ID do país, colocar o ID 2. Ele registra aqui, ó, esse daqui que já tinha e esse daqui que a gente registrou agora. Então ele lista esse daí. Aí se eu quiser salvar também, ele salva o nome do arquivo. Suporte com ID 2. Com ID do país 2, né? Pra ficar melhor. Aí ele salva lá aqui, ó, também. Então, salva no arquivo JSON, caso ele queira consumir essa informação. Então, basicamente é isso, né? Então, tá aí funcional. E é isso. Esse é os nossos dois projetos integrados aí com o banco de dados da Oracle. Vou sair aqui. Obrigado.